Boa noite, Natália. Boa noite. Vai chegando, manda esse aviãozinho aí para os amigos, para as amigas, né? Vamos falar hoje sobre atitude brincante. Como é que nós conseguimos, por exemplo, colocar atitude brincante no cotidiano, na nossa rotina, e o que isso influencia positivamente para os nossos filhos? Olha que legal, né? Vamos começar, gente, falando. A gente combinou para começar às 7h30, né? Vamos esperar mais uns segundinhos aí. Mas a gente vai começar falando justamente sobre experiências, né? Tanto que eu vivi, como que se alguém quiser falar também, mas que a gente viveu na nossa infância. Eu queria que a gente olhasse aí um pouquinho pra gente, pra depois a gente conseguir enxergar os nossos filhos. Às vezes isso a gente não consegue nem perceber, vamos dizer assim, nível de raiva, algo do tipo, né? Justamente porque a gente não consegue perceber a nossa raiva, para você ter uma ideia. Então vamos começar contando. Eu quero contar para vocês uma história, né? Na verdade, duas. A primeira é que quando eu era pequena, eu não tive a presença da minha mãe nesse brincar. E isso mexeu muito comigo, principalmente na parte da adolescência. Para você ter uma ideia, eu fui para um psicólogo, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, né? Na época eu tava meio depressiva e tal, porque o adolescente ele tem isso, né? O adolescente ele tem uma capacidade assim autodestrutiva. De um lado, mas também é o período mais criativo da vida, é a adolescência. E daí eu acabei entrando em depressão, não conseguia diálogo com a minha mãe e tal, e não sabia por quê. Por que aos 16 anos eu não conseguia falar aquilo que eu deveria, né? Ou pelo menos dividir algumas coisas com a minha mãe. E aí o que foi que aconteceu? Lá nessa terapia, a psicóloga disse assim: Camila, tu lembra de alguma cena, você brincando com a sua mãe, sei lá, brincando de boneca, brincando de casinha? Ela falou várias coisas, né? E eu disse: não lembro de nenhuma cena eu brincando com a minha mãe. Ela disse: não, tenta, isso aqui e tal. E eu parei, eu tentei, gente, eu não lembrava. Ela disse: quando chegar em casa, chega pra tua mãe e pergunta se tu alguma vez já brincou com ela, né? Ou se ela lembra de algum momento que tu brincou. Então eu fui com a esperança de que minha mãe dissesse: poxa, Camila, teve aquele dia na praia e tal, né? Minha mãe simplesmente olhou pra mim e disse: filha, eu nunca brinquei com você porque eu sempre trabalhei o tempo todo. Gente, na minha cabeça de adolescente, eu parei e fiquei, eu digo: pô, mãe, o que é que tu fez durante a minha infância? O tempo que eu queria brincar, que eu queria estar junto da senhora por meio da brincadeira, você só trabalhou? E não parou um tempo, sei lá. Meu pai, por exemplo, eu não lembro dele brincando muito, mas eu lembro que na praia, todas as vezes que a gente ia pra praia, a gente brincava com o papai. Era de tudo, né? Enterrava ele na areia, fazia aquelas piscininhas e tal. Mas eu não tinha isso com a minha mãe. E aí, Camila, onde foi que isso foi refletir? Na nossa relação. Gente, nós precisamos brincar com os nossos filhos hoje. A relação que eu construí com a Sara, que vai fazer 12 anos agora, é a relação que eu construí desde os 6 anos dela. Camila, por que tu disse 6 anos? Porque antes eu não brincava. Antes eu fazia como minha mãe. Eu só trabalhava. Por isso que é preciso estudar para ser pai e mãe. Por quê? Porque a gente segue os instintos mesmo, aquilo que a gente trouxe de cultura dos nossos pais. E era assim que eu estava educando a Sara, era assim que eu educava o Benjamin até os 2 anos de idade, trabalhando muito e brincando pouco. E agora não. Agora eu adoro brincar de esconde-esconde, adoro quando a gente fica todo mundo suado porque correu, a moça lá de baixo vem reclamar porque as pisadas, né, das carreiras que a gente dá para poder bater. Isso é vínculo, entende? Então, assim, lá na minha adolescência, eu queria poder falar com a minha mãe e não conseguia. Eu queria poder abraçar, eu queria poder dizer eu te amo. Camila, como foi que tu resolveu isso? Eu resolvi isso depois de muita terapia. Do jeito que a terapia me mostrou que a brincadeira ela estava ausente na minha infância, por isso, né, acabava que a gente não tinha a relação que deveria ter, ou não construiu a relação que deveria ter, foi também a terapia que me fez ressignificar essa relação e que hoje, graças a Deus, eu posso dizer a vocês que eu converso com a minha mãe sobre tudo, digo que amo, eu acho que essa palavra não sai mais, né, da nossa boca, graças a Deus, nem do nosso coração. A gente sempre diz que ama, sempre diz que quer estar junto. E isso foi sendo ressignificado por meio da terapia. A
a atitude brincante, ela vai te possibilitar, é justamente isso, essa conexão, sabe? Na disciplina positiva a gente fala muito sobre conexão, na comunicação não violenta, né? O ouvir o outro, a escutativa, e isso tudo pode ser feito através da brincadeira. Olha só que mágico, né? Que massa. Outra história que eu queria contar foi, assim, cerca de 2, 3 meses atrás, eu tive conjuntivite. Não sei se vocês já ficaram em casa, né? Quem trabalha muito e tal. Mas eu tive conjuntivite, eu cheguei pros meninos, num dia de manhã, a gente tava voltando... Não, tava indo pra escola. E Sara percebeu, né? Quando tava com roupa de trabalho e tal, ela disse, mãe, a senhora vai brincar? Ou a senhora vai brincar? Ela disse, mãe, a senhora não vai trabalhar, não? E eu disse, não, eu vou ficar em casa durante 5 dias. Ela olhou pra mim e disse, eba. Quando a gente volta da escola, eu com roupa de casa também, Benjamin olha pra mim e diz, mãe, a senhora não vai trabalhar, não? Não, filha, eu vou ficar em casa durante 5 dias. E o Benjamin diz, olha só, foram 5 dias que eu fiquei em casa, que meus filhos não me pediram pra sair, que meus filhos não me pediram coisas caras, que meus filhos não me pediram pra comer fora. Eles simplesmente brincaram muito comigo. Eles usaram esse tempo para brincar, usamos esse tempo para estar junto, para assistir TV, sabe? Então, na verdade, o que o teu filho quer é você. Não é um brinquedo caro, não é, sei lá, o passeio X, o passeio Y. O filho quer presença, o filho quer brincar contigo, quer sentar no chão, sabe? Montar os carrinhos, como eu faço aqui com o Benjamin e tal, e fazer a garagem, estacionamento, etc. Filho quer dançar, como hoje eu danço com a Sara no musical, aquele negócio todinho, demora pra caramba, suo pra caramba, mas isso é vínculo, isso é estar junto. E, na verdade, é uma das regras, assim, principais. O que, Camila? A questão de você gostar daquilo que o teu filho gosta, né? Então, vamos começar por aí. Como assim? Eu não gosto de videogame, não gosto, não é minha praia, né? Mas aí, aos poucos, ou pelo menos não era, aos poucos eu fui me envolvendo e lá tô eu jogando Roblox. Por quê? Porque eu bem gosto de Roblox. Isso eu sempre digo nas minhas palestras. Eu gosto daquilo que meu filho gosta, porque a pessoa que eu amo gosta de Roblox. Ah, Camila, tu gosta de dançar as musiquinhas e tal? Não tanto. Foi legal, foi. Mas é mais legal, é mais gostoso, porque minha filha gosta, entende? Então para um pouquinho e observa do que teu filho gosta. Teu filho gosta de brincar de quê? Teu filho gosta de ouvir o quê? Teu filho gosta de conversar sobre o quê? E isso vai gerando conexão. A gente combinou também, eu tinha falado aqui nos stories anteriores, né? Que nós íamos falar sobre a questão do cérebro. Olha só, o nosso cérebro ele é formado por vários neurônios. E aí esses neurônios, eles se ligam, vamos imaginar aí fiozinhos, né? Por meio desses fiozinhos, essas ligações, elas são chamadas de sinapse. Camila, e aí, o que é que acontece? Essas sinapses, gente, são as responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro, pela aprendizagem, cognição, enfim, por tudo, né? Essas sinapses, elas têm que ocorrer. E é aí que gera também, é aí que influencia também o vínculo, tá junto. E olha só, para fazer uma única sinapse, o cérebro precisa de 400 repetições de uma mesma coisa, para ter uma única sinapse. Pela brincadeira, você consegue criar uma sinapse com 10 a 20 repetições no máximo. Presta atenção no quanto a brincadeira ela pode te ajudar a lidar com o teu filho. Ela pode, inclusive, modificar positivamente o cérebro do teu filho. Isso é fantástico. É brincar, é estar junto. E aí, como fazer isso? Olha só, eu separei algumas coisas aqui pra gente justamente falar sobre como fazer isso. Mas antes eu queria falar sobre uma coisa que a Dani Alencar Nunes, a psicopedagoga, que geralmente eu recomendo pra vocês, principalmente em questão de jogos, né? Ela falou comigo um pouquinho antes de eu entrar aqui, ela mandou um texto até grandinho e eu li para poder falar, entender e falar para vocês. Pais que têm 2 filhos, prestem atenção, o filho mais velho, ele não pode ser obrigado a brincar com o mais novo. Camila, mas ele é mais velho, ele brinca também e tal. Vamos parar, vamos pensar, raciocinar um pouquinho. O responsável pelo filho mais novo é você, né? O responsável por brincar com o filho mais novo também é você. Até porque a gente pensa assim, eu digo por mim que eu pensava assim, vou ter um filho, vamos brincar juntos, não sei o que e tal.
Mas o teu filho, ele precisa brincar, inclusive, só com você. Assim como o mais velho precisa também de um tempo só com você, entende? Então, para um pouquinho e pensa nisso. Ah, Camila, mas aí eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eles não podem brincar juntos? Claro que pode. O que eu tô pedindo pra você não colocar é como uma obrigação de brincar. Então daí, por isso que surgiu Conexão Brincar, porque são pais que vão sugerir brincadeiras. O filho mais velho, ele não pode ser responsabilizado nem pela brincadeira com o mais novo, gente. Preste atenção que são mundos diferentes. Hoje aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma pré-adolescente. A pré-adolescente, ela não quer mais correr feito doida aqui embaixo, não. Ela tá lá agora com o Ben, mas com certeza no celular, enquanto o Benjamin tá brincando e correndo e piruando lá embaixo com os meninos. São idades completamente diferentes, então não obriga o teu filho mais velho a ficar com o mais novo, porque na verdade você vai separar essa relação, sabe? Propõe uma brincadeira junto. Né? Propõe um esconde-esconde, que aí tanto vale pro mais velho quanto vale pro mais novo. Eu tiro porque a senhora vai fazer 12 anos e ama brincar de esconde-esconde, principalmente se for no escuro, né? Que a gente ri, dá altas risadas e tal. Então para um pouquinho e coloca realmente essa responsabilidade sobre você e não sobre o teu filho mais velho, tá? Porque ele não é responsável pelo mais novo, nem pela brincadeira, nem aquela história também de estar olhando, que às vezes a gente gosta de dizer, né? Ah, olha lá o teu irmão, não sei o que e tal. Se acontecer alguma coisa, você vai querer culpar o filho mais velho e não é legal. Então, o ideal é você mesmo ir atrás, você mesmo olhar, você mesmo estar junto, certo? Vamos falar então como ter atitude brincante na rotina. Camila, dá para ter uma atitude brincante na rotina? Não só dá, como você vai adorar. Sabe por quê? Porque a vida se torna muito, 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 muito mais leve. Ela se torna muito mais leve. Você tem que parar e pensar também em relação a isso. Se eu me estresso pro meu filho tomar banho, eu demoro um tempo pra caramba. Aí vai, Benjamin, no meu caso, né? Vai. E não vai. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais chateado, ele quer assistir o filme, ele quer brincar, ele quer terminar a brincadeira dele ou algo assim. Agora, se eu tomo uma atitude brincante, eu digo, poxa, cara, vamos desenhar. Sabe quando o box ele faz aquela fumacinha, né? Vamos desenhar no box com a mamãe? Ou então, cara, vamos fazer bolha de sabão? Aí pega o bichinho da bolha de sabão. Ou então o Benjamin ele gosta de fazer bolha de sabão com essa parte aqui. Ou então quando você vai abrindo assim, né? Você consegue fazer bolha de sabão. Ou cara, vamos pegar e vamos lavar todos os teus bonecos, dar banho em todos os teus bonecos. Isso é ter atitude brincante. Ah, Camila, mas dá trabalho. Isso dá trabalho porque eu vou ter que parar, vou ter que conversar com ele, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Tá, vai. E se você for brigar? Também vai dar trabalho. Você vai ficar demorando, você também vai ter que esperar por ele vai chateado, você vai chegar no banheiro, ele ainda vai fazer hora pra tirar roupa, pra isso, pra aquilo outro. Então, já se ele for animado pra brincar, garanto pra você que vai ser muito mais rápido. E outra coisa, você não se estressa. Entende? Então para um pouquinho e coloca essa atitude brincante nesse momento do banho que você vai notar a diferença, como vai ser bem legal. Outra coisa que eu pensei, olha só, brincar enquanto come. Tem uma moça aqui no Instagram, é Regiane, eu acho, mas o nome do IG dela é Pratinhos do Tutu. Cara, ela faz, tipo, ele vai comer frutas, aí ela cria uma fada com a banana, enfim, fica a coisa mais linda do mundo, que você, se a gente for pensar nos bebês, né, principalmente, você pode começar a brincar aí, realmente, com a comida. Outra coisa, quando tu chama o teu filho pra almoçar, nem sempre é muito bacana, justamente porque, pô, ele tá lá sentado montando os bloquinhos dele. Então, senta lá com ele, monta, sei lá, uns 2, 3 bloquinhos, faz um pequeno castelo, e aí depois diz, ô cara, vamos terminar de montar lá na mesa? Vamos brincar um pouquinho lá na mesa? Ou deixa a mãe te mostrar a comida que eu preparei pra ti, e aí de uma forma mais legal, de uma forma mais bacana. É uma outra forma também que eu quero dizer assim pra vocês. Preste atenção, no dia a dia, a rotina ela não precisa ser tão chata. Ah, Camila, mas fulano vai ter que aprender a obedecer regras. Vai! E ele vai estar, inclusive, cumprindo a rotina. O que você não precisa é ser tão mandão. Essa é a grande verdade, que nós como pais, nós somos mandões demais, gente. Uma criança de 2 anos chega a receber 400 ordens por dia. Isso é loucura. Senta, levanta, vira, mexe. Não come, vai pro banheiro. Enfim, são muitas ordens que você dá para um bebê. Entende? Então, assim,
A ideia não é que ele não receba as ordens, ou a ideia é que ele não respeite regras ou algo do tipo. Não, muito pelo contrário. A ideia é que você mande menos e ele se sinta cada vez mais acolhido. Esse é o sentido da coisa. Esse é o sentido mesmo de ter uma atitude brincante. Porque criança, quanto menor ela for, mais ela vai brincar. Mais o mundo da brincadeira vai ser o mundo dela. E daí, quando eu digo pra você gostar daquilo que o teu filho gosta, é no sentido mesmo de ver o mundo pelos olhos dele. Tá junto dele. E a brincadeira, ela te proporciona isso. Né? Já que a gente já cresceu, já foi tão, eu não digo nem maltratado, mas já vivenciou tanta coisa nessa vida, pelo menos eu aos 33 anos de idade, que a gente acaba esquecendo a nossa essência mesmo do brincar, do se divertir, do sorrir mais, né? Muito mais, e tornar a vida um pouco mais leve. Eu acho que aí nossos filhos param e dizem assim, poxa, pelo menos quando a gente brinca aqui, né? Mamãe é mandona, mas agora nem tanto, né? Isso é bom, porque é justamente essa relação aí que a gente quer, essa relação de troca. Olha só, brincar pra chamar, que é justamente tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for chamar, que quiser que ele faça, você brincar. O Naldo, ele tem uma coisa legal, que ele consegue convencer os meninos, e assim, ele muda, depois ele vai até ver aqui a live, né? Agora ele tá trabalhando, mas ele muda a forma que ele fala. Como assim? Ele quer pedir alguma coisa, ele canta, cara. E tipo, a Sara pode estar pé da vida, né? Sei lá, pegar um copo d'água, por exemplo. Tá cansada, quer que ela pegue um copo d'água, algo assim. Mas aí ele vai e canta, filha, meu amor, não sei o que e tal. E cantando, sabe? Eu acho engraçado porque é uma forma muito simples, muito simples. E ele consegue, inclusive, reverter situações em que ela tá muito chateada, ou que o Ben tá muito chateado. Não que ele não acolhe, ele acolhe. Tem hora que ela diz, para, pai. É rindo, né? Mas para, pai, tá chateando, né? E aí ele vai senta, acolhe, sabe? Mas quebra a raiva. Imagina se você tá com raiva e alguém te faz rir. Consegue realmente te fazer rir, você não vai deixar de sentir aquela raiva, mas o corpo fica mais leve, a mente fica mais leve, e aí abre caminho realmente para você conversar. Que é isso que às vezes no momento de raiva, no momento de birra mesmo, a gente não tem essa atitude brincante de conversar, de estar junto. Na outra live sobre atitude brincante, eu falei sobre uma coisa que eu até já fiz aqui em casa, né? O Benjamin me pediu uma coisa e eu disse não, e aí ele, para, mãe, eu, não, e comecei a cantar, né? Aí ele, poxa, mãe, mas começou a achar graça, né? E aí eu disse, tá, vai, vamos conversar. E aí a gente foi conversar, entende? Eu acho que se eu não tivesse brincado antes, se eu não tivesse feito ele rir um pouquinho antes, a gente não conseguiria chegar, assim, pelo menos não tão rápido, a esse momento da brincadeira, esse momento, assim, de conversa pós-brincadeira. Então, vale muito a pena você também conversar. Outra coisa que eu parei aqui, coloquei pra vocês, olha só, a gente se estressa muito querendo que os nossos filhos cumpram a rotina. O mesmo tempo do estresse é o tempo que você vai usar para imaginar, para criar uma música, cantar e fazer hora mesmo. É o mesmo tempo que você vai usar para chamar ele para brincar em alguma atividade que você queira que ele faça. Então, assim, a escolha é, eu me estresso ou eu sou divertida? Entende? Hoje eu tô preferindo 1000 vezes ser divertida, porque o estresse ele é tóxico. Então ele me deixava muito mal, gritar me deixava muito mal. Isso eu já disse várias vezes aqui, que eu era a mãe do Cris, né, a Rochelle, eu gritava pra caramba. E como no final do dia eu tava cansada. E hoje já é completamente diferente, eu não grito tanto e no final do dia eu tô super bem, super bacana. Certo? Então, assim, vale a pena. Eu ainda tô... Teve uma situação que eu achei interessante, que eu acho que eu vou até contar aqui, olha só. A gente vinha do circo, né, no domingo, eu até botei algumas coisas aqui do circo no domingo, e daí, lá no circo, a gente, na volta, porque era Black Friday, a gente ficou cerca de 35 minutos no trânsito. Gente, foi coisa de louco, assim, esses 35 minutos no trânsito. Eu sei que Sara queria ouvir uma música, eu não queria ouvir a música que Sara queria ouvir, sem nem saber qual era a música que ela queria ouvir, que depois eu descobri que eu queria ouvir. Entendeu? É coisa mais ou menos do tipo. E a gente, ela já pré-adolescente e tal, acabou que eu falei um pouco mais alto, não cheguei a gritar, mas ela também falou um pouco mais alto, a gente se estressou. E aí teve uma hora que nós caímos na risada. Por quê? Justamente porque a gente tem essa conexão, justamente porque a gente criou esse vínculo. E aí a gente começou a achar graça, sabe? Então eu acho que sorrir mais quebra.
Eu pedi, claro, pedi desculpas, né? Eu disse, não, filha, a mãe tá estressada, ela do mesmo jeito. E aí a gente foi escutar tanto a minha música como a música dela, que aí no caso eu fiquei sabendo que era música que eu também gostava, né? Então, isso de brincar, isso de estar junto, isso de sorrir mais, de tornar tudo mais divertido, vai refletir na pré-adolescência e na adolescência do teu filho. Isso aqui é bacana, tá? Olha só. Outra coisa que eu coloquei aqui foi a questão de brincar com o que seu filho gosta, só que isso a gente já falou, né? Então, se teu filho gosta de Roblox, gosta um pouquinho de Roblox também com ele. Se teu filho gosta de... Teu filho gosta de Barbie, teu filho gosta de Barbie, sei lá o que, ou dançar, enfim. Passa a fazer isso também com ele. Outra coisa também, que não tem nada a ver, né? Mas, e tem, que eu queria falar é que, tipo, gente, brinquedo não tem sexo. Tá? O Benjamin, ele brinca, ele não tem bonecos, nem bonecas, assim, no sentido de brincar, assim. Acho que até é um erro meu, devia ter comprado já pelo menos um boneco, né? Vou ver se justamente eu providencio isso. Ele tá muito na fase sexista, a gente tá tentando quebrar algumas coisas, mas por conta da escola, né? E aí, o que é que acontece? Ele brincava muito com as bonecas da Sarah. Ele se vestia de princesa. Então, não tem problema, ele não tá numa fase que ele vai decidir alguma coisa do tipo, até porque eu acredito que nem se decide. Tá? Então, assim, criança é criança. Rosa não é de menina e azul é de menino. Então, eu gosto muito de deixar isso, porque criança é imaginação pura. Mas ela também é exemplo, então vale a pena a gente lembrar, né? Para que teu filho ele possa crescer livre também nesse ponto, tá bom? Outra coisa, olha só, pare e observe o seu filho brincando. Permita que ele brinque sozinho. Eu tô lá no Conexão Brincar, todo dia eu coloco uma brincadeira, né, para os pais brincarem com os filhos, uma reflexão e tal. O teu brincar com o teu filho não substitui a brincadeira dele sozinho. Por quê? As crianças, elas precisam brincar sozinhas justamente porque é nesse momento em que ela brinca sozinha, que a criança tá ali brincando sozinha, que ela se conecta com ela mesma. Olha só que massa! Sabe aquele momento que você quer estar, sei lá, assistindo tua série, ou respirando, ou tomando um banho, ou algo do tipo? A criança, para se conectar com ela, a criança, para se perceber, ela vai brincar. Então, é um momento que você pode parar e observar como ele brinca, como ele age, entender como o teu filho responde a algumas situações. Tudo isso ele brincando sozinho e você só observando. É muito bacana parar um pouquinho, respirar um pouquinho e observar o teu filho brincar. Brincando sozinho, no caso, né? Porque quando você tá brincando com ele, você já observa direto. Outra coisa, escutativa. Gente, criança gosta de ser escutada, tá? Não tem essa história de criança não tem querer, algo do tipo, para, senta e escuta teu filho. Deixa ele falar, deixa ele contar. Faz perguntas direcionadas. E aí, filho, o que é que tu mais gostou na aula hoje? E puxa mesmo pra brincadeira. Aqui eu tava dizendo que eu ia fazer um pote justamente de perguntas e respostas, né? Pra gente ficar puxando essas perguntas e respostas e gerando aí uma brincadeira. Outra coisa que você pode fazer, que eu até disse pro pessoal lá do grupo do Conexão Brincar, é o pote do tédio. Você já parou pra fazer isso com seu filho agora nas férias? Geralmente vocês vão ouvir isso. Ah, eu tô com tédio. Principalmente se o pai estiver trabalhando, né? Que aí as chances de sair e tal são menores. Então, você pega, senta com ele e vamos fazer um pote do tédio? A gente fazer, sei lá, botar quantas atividades a gente pode fazer aqui dentro de casa. E aí, todas as vezes que a gente tiver com tédio, ou você e seu irmão tiver com tédio, vocês vão lá, pegam uma fitinha, um papelzinho e vão fazer aquilo que tá no papel. Então, é bem interessante você colocar várias brincadeiras e depois poderem sortear, por exemplo, no momento em família, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, além da escutativa, mas eu queria voltar um pouquinho pra escutativa. Escutativa não é simplesmente você estar aqui e, tipo, olhando pro teu filho olhando pra você e ele jura que você tá escutando, não. Escutativa você tem que realmente estar junto, sabe? E mostrando pro teu filho que você tá junto ali, tá escutando ele. É balançando a cabeça, é dizendo um ok, é fazendo uma pergunta, é repetindo o que ele diz. Ô, filho, então quer dizer que aquele menino na escola, ele te bateu porque pensava que você ia pegar um brinquedo dele ou algo do tipo? E aí ele vai dizer, pai, gente, criança
Gente, criança quer se sentir aceita, importante e amada. Então vocês precisam criar vínculos com os filhos. Nós precisamos criar vínculos com nossos filhos. E a maneira mais rápida, a maneira mais fácil, e aí eu já expliquei o porquê, inclusive falando das conexões, né, que os neurônios fazem com outros neurônios gerando as sinapses, é que a maneira mais fácil e mais rápida de gerar conexão é a brincadeira. É ali estar junto. Inclusive ressignificar. Por exemplo, muitas vezes eu acho que a Sarah nem lembra que quando ela era menor eu não brincava com ela. Porque a gente já brincou tanto que pra ela eu sempre brinquei. Entendeu? Então aí foi uma ressignificação mesmo. Oi, meninas, estão chegando agora. Então vale a pena ressignificar, tá? A gente já falou aqui sobre a rotina, como inserir a brincadeira, né, a atitude brincante aí na rotina. Já falamos que brincando a gente consegue muito mais sinapses, na verdade, mais rápida do que se não brincar. Já falamos sobre estresse, já falamos sobre brincar do que o seu filho gosta. O sorrir, que é outro ponto que eu quero chegar. Vamos deixar de ser tão carrancudos, né? Quando eu falei que eu e Sarah brigamos, assim, entre aspas, né? Discutimos e acabamos numa risada, é justamente porque não tem outra coisa a fazer. Ela é a menina dos meus olhos, sabe? Ela é a menina que eu mais amo. E eu tenho certeza que teu filho também é. Então seja um pouquinho mais leve. Inclusive a gente estava lá no circo, né? E quando ela saiu, ela disse assim, mãe... Eu fiquei muito agoniada. Eu disse, com o quê? Eu não prestei atenção porque foi a primeira vez que o Ben foi ao circo. Então isso ficou muito presente pra mim. Eu queria pegar, sei lá, eu queria prestar atenção nele, né? Os olhos encantados, sabe? Com as luzes, com o cara fazendo... Enfim. E aí ela pegou e disse assim, mãe, tinha uma mulher que o filho dela quis ficar em pé, sei lá, foi um negócio assim. Ela acabou de entrar, olha aí. Explica aí, Sara, o que foi que aconteceu lá no circo. Ela falou sobre uma mulher que foi bem ignorante com o filho, né? E que depois o filho meio que ficou envergonhado e não conseguiu mais, sei lá, brincar, prestar atenção, sabe? Então, assim... Poxa, você tá num circo. Se você tá num circo, se você tá num ambiente que você sai com seu filho, se você vai pro shopping com seu filho, cara, brinca e brinca muito, porque tipo, se você vai pegar fila, se você vai demorar, se você vai para um espetáculo e você não brincar e vai levar o menino, tá levando pra quê? Deixa em casa, né? Mas aí ela saiu. Mas aí, olha só, é nesse sentido, foi algo assim, ele brigou com ela, depois eu perguntar direito, ele brigou com a criança, né, a mãe brigou com a criança, e aí acabou que a criança não aproveitou mais nada, ela até disse que ele baixou a cabeça. Então, olha só, eu não tenho nenhuma atitude próxima a isso com os meus filhos, e olha como isso é bacana, como o exemplo realmente arrasta. Eles percebem quando as outras pessoas são rudes, eles percebem quando as outras pessoas são mais duras, justamente porque eu não sou. Então aquilo sou estranho. Se eu fosse uma pessoa autoritária, se eu fosse uma pessoa que fosse faça isso, ou ameaçasse, eles não perceberiam. Então vale muito, muito mais você ser positiva do que você ser simplesmente autoritária. Vale muito mais estar entre o autoritarismo e a permissividade, no caminho do meio, que é o caminho da disciplina positiva, que é o caminho da escutativa, que é o caminho da comunicação não violenta, e criar pessoas sensíveis a essas coisas do mundo, a violência verbal, a violência física. Ao vir ao final de um espetáculo, mãe, eu fiquei muito angustiada, porque uma mãe agiu de uma forma que não foi bacana lá com o filho. Depois eu vou contar pra vocês numa das lives, quinta-feira, né? Agora a gente vai ter live toda terça e quinta. Então na quinta-feira eu começo já contando aí a história. Talvez eu traga até a Sarinha pra ela contar pra vocês, tá? E aí, o que é que eu coloquei ainda mais? Do estar junto. O estar junto não é só o momento da brincadeira, não. Simplesmente, pessoal do Conexão Brincar, hoje tem um momento de brincadeira. Camila, e tu gosta de ouvir o que o pessoal vai mandando e tal? Eles mandam pra mim fotos, mandam vídeos da brincadeira, mandam eles rindo. Super bacana os registros. Mas sabe o que eu gosto mais? É o depois da brincadeira. É quando eles dizem assim, Camila, a gente brincou do que tu colocou no futebol de mesa que a gente fez,
E aí, depois, a gente foi brincar também de raquete de ping-pong. E depois, a gente foi brincar de esconde-esconde. Então, é o estar junto. É isso que a brincadeira, ela faz. É isso que a brincadeira, ela propicia. Que é justamente o estar junto, tá? A outra coisa é a questão de ser calma no caos. Quando eu falo do fato de cantar, de brincar, de tornar a vida mais leve, é justamente porque se teu filho tá estressado e tu se estressa também, cara, não dá certo. É uma gritaria toda, porque ele vai gritar, você vai se estressar, ele vai se estressar também, pronto, não vai rolar. Então, assim, o adulto somos nós. Me desculpe se você não é um adulto preparado. Me desculpe se você, assim como eu, vem se desconstruindo para chegar próximo da pessoa que você quer ser. Porque eu vou te dizer, eu tô anos-luz aquém da pessoa que eu quero ser. Eu ainda tenho que trabalhar muito em mim, aquilo que eu quero realmente ser, a mãe que eu quero realmente ser. Sei que hoje eu sou a melhor mãe que meus filhos poderiam ter, mas sei também que eu posso melhorar muito como pessoa. Então, você tem que ser calma no caos, porque você é o adulto da relação. Então não adianta. Não adianta você se descontrolar como seu filho se descontrola. Seu filho se descontrola, você se descontrola, fica todo mundo descontrolado, né? Então para, respira, pensa. Principalmente pensa na brincadeira, sabe? Pensa no riso, pensa no estar junto, pensa no vem cá. Geralmente quando o Ben tá com raiva, ele não quer que eu encoste, não quer que eu abrace e tal. E eu digo, você quer carinho? Carinho pode. Geralmente eu escuto isso, né? E aí eu vou contando uma história, eu vou rindo. Contar histórias é bom demais. Brincar contando história é bom demais, certo? E um dos últimos é justamente que nós não somos mães e pais perfeitos. Hoje o pai da Pi estava falando justamente sobre isso, sabe? Sobre a questão da culpa, do quanto nós nos culpamos. Se é porque a gente deixa o menino tempo demais na TV, se é porque a gente proíbe coisas demais, se é porque agora, como ele estava falando justamente, estamos chantageando as crianças dizendo que não vão ganhar presente porque o Papai Noel não vai vir deixar para menino mal comportado ou menino que não come legumes, né? Então, assim, ninguém é perfeito, não existe essa questão de pai perfeito, de mãe perfeita, de, sei lá, Camila, eu sigo várias pessoas, eu tento ser. Na verdade, eu acho que tantas informações às vezes até confundem a gente, sabe? Para e pensa no que é melhor para ti, no que é melhor para o teu filho. Eu acredito que o caminho mais bacana é esse caminho do meio, é esse caminho de escuta ativa, é esse caminho de estar junto, é esse caminho de ouvir, da troca, da brincadeira. Então eu acho que esse é o caminho mais certo, ou pelo menos mais perto daquilo que deve ser a maternidade, que deve ser a paternidade. É por esse caminho que eu sigo e defendo de toda forma, justamente por isso. Yara, olha só, a gente vai estar aqui toda vida terça e quinta-feira, certo? Vamos combinar aqui já encerrando, né? A minha ideia é que a gente fique sempre meia hora, a gente ultrapassou aqui um pouquinho de tempo, mas não tem problema. Daí, toda terça e toda quinta eu vou estar aqui com vocês. Toda terça e toda quinta a gente vai trocando uma ideia. Quero trazer algumas pessoas também para participar dessa live com a gente. Inclusive Sara, né? O Benjamin queira falar. Benjamin é um pouco mais introspectivo para essas coisas. Mas aí a gente vai trocando essas ideias, tá bom? Vou salvar a live, vocês podem ver aqui depois, podem inclusive chamar outras pessoas que possam vir assistir e vai ser bem legal, tá bom? Na quinta-feira, já eu boto aí o tema da quinta-feira para que vocês possam já deixar marcado e poder assistir com a gente quinta-feira, 7h30, tá? Boa